O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria nesta manhã estar aqui na presença do Senhor. Bom dia a toda a irmandade que está aí na live. Bom dia às irmãs que estão aqui. É um privilégio ter o nosso fôlego de vida nesta manhã e poder adorar ao Senhor e glorificar o nome santo do Senhor. Que todos aí na live estejam atentos, que todos estejam numa só comunhão, para que nós possamos sentir a presença do Senhor, para que Deus venha alegrar os nossos corações nesta manhã. Se há alguém na live que está entristecido, que está angustiado, deixa que Deus trabalhe no teu coração, deixa que Deus entre através dos louvores e depois Deus vai mandar a palavra e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra no coração daquele que está ouvindo. Vamos adorar ao Senhor com o hino 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nome do Senhor, aleluia. Aqueles que estão aí na live, pedem as suas orações, façam seus pedidos. Os pedidos estão sendo anotados pela irmã Mônica e no final do culto nós faremos a oração, o clamor em prol dessas vidas. Vamos louvar ao Senhor agora com o hino 57. E depois vamos orar a Deus, pedir para que Deus mande a palavra nesta manhã, para que Deus venha abrir os nossos corações e alegrar os nossos corações. Vamos ser gratos ao Senhor com o hino 57. Aumenta o som do microfone, por favor, Oliver. Lá,
Deus, aleluia, Jesus. Gratos ao Senhor, Deus quer de nós gratidão, Deus quer de nós que nós possamos agradar ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje nos chegou o pedido de oração aqui por tribulações, causas e famílias. Glória a Deus. E vamos apresentar também a nossa irmandade que está aí na live pedindo oração. Quero agradecer a presença da irmã Paula, que tem nos visitado nesta manhã. Deus abençoe grandemente sua vida, irmã Paula. Seja muito bem-vinda, né, nesta casa de oração. Que a irmã venha sentir a presença do Senhor, assim como nós já estamos sentindo nesta manhã. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter a irmã aqui conosco. Então vamos orar, meus irmãos. Irmã Kátia, você ora? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã Kátia vai apresentar esses pedidos de oração. E eu creio que Deus já inclinou seus ouvidos para as nossas orações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, aqueles que estão aflitos, que estão nas suas casas, ajoelhem também, faça como se estivessem aqui na igreja e entrega sua vida ao Senhor, entrega a sua ansiedade, entrega os seus problemas na presença do Senhor e confia no Senhor. Peça através da oração e confia na tua oração, irmã. Confia na tua oração, Deus está ouvindo. Não pensa que Deus não está com os ouvidos inclinados para a tua oração. Não, toda oração tem valor para Deus. Se for uma oração sincera, de coração, Deus ouve. Coloca seus problemas, sua dificuldade, suas preocupações na presença do Senhor, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai ouvir e Deus no tempo certo, Deus vai realizar aquilo que você tem no seu coração. Oremos então todos ajoelhados em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor, aleluia. Glória, 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 glórias. Pai querido, grandioso és, ó Pai, no meio de nós. A Ti toda a honra e toda a glória seja dada, ó Pai, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, por esta manhã linda e maravilhosa, no qual o Senhor sustentou, ó Pai, o nosso sono, continuou, ó Pai, nos dando fôlego de vida, e hoje podemos estar aqui na Tua casa para honrar ao Teu nome. Pai, bendito seja ao louvor dado, ó Pai, nesta manhã, de ser mais grato a Ti, por tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai, sobre as nossas vidas, pelo aquele cuidado que o Senhor dá, ó Pai, sobre as nossas vidas que nem conhecemos, pela luta espiritual, ó Pai, que há sobre as nossas vidas, e o Senhor sempre ali cuidando com os seus anjos, lutando ao nosso favor. Pai, nessa manhã, ó Pai, nesse momento em especial, a primeira oração, ó Pai, é para os pedidos de enfermidade, de família, de causa, acidentados, Senhor, testemunhados, que ainda, ó Pai, mesmo em poucos, há pedidos ainda feitos, Senhor, mesmo ainda em poucas pessoas, ó Pai, o nosso coração pensa, Senhor, em muitas almas necessitadas. Neste momento, ó Pai, numa única comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, aqui nesta casa, por todos aqueles que juntos estão orando conosco, nos assistindo nesta manhã. Senhor, eles não puderam ainda, ó Pai, colocar o nome pessoalmente nesse pedido de oração, mas está sendo anotado, ó Pai, nome a nome pela vida, ó Pai, de cada um, através da Tua serva Mônica. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, nesta primeira oração, já resplandecer a Sua honra e a Sua glória sobre a vida e a família de cada um. Pai, que cada um que parou neste momento para ouvir a Tua palavra, venha sentir a unção tremenda que há neste lugar, ó Pai, que passa a passar, ó Pai, diante, ó Pai, desta live, e sentir, ó Pai, e atingir o coração de cada um que aqui está conosco.
conosco, seja presencial ou seja, ó Pai, pela live. Senhor, porque conhecemos e sabemos que toda oração dada a Ti, o Senhor é atento com os seus ouvidos, que o Senhor não deixa nenhum pedido do Teu filho e da Tua serva, ó Pai, despercebido. Por isso, Senhor, nesta manhã, pedimos encarecidamente que o Senhor venha, ó Pai, visitar. Pai, são mães chorando pelos filhos. Pai, são filhos, ó Pai, que estão, ó Pai, encarcerados. São pessoas, Senhor, que estão hospitalizadas. Pai, não conhecemos, Senhor, neste momento, o sofrimento do Teu povo, o sofrimento, ó Pai, dos Teus filhos. Mas estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua misericórdia. Senhor, neste momento, Senhor, a oração principal é que o Senhor venha dar o refrigério de alma. O Senhor venha fortalecer aquele que está caído. O Senhor venha dar alegria àquele que está triste. O Senhor venha tirar a depressão, ó Pai, daquele e daquela que se encontra num quarto, ó Pai, em tristeza. O Senhor venha derramar a alegria, Senhor, sobre a vida de cada um. Senhor, se existe famílias que estão em tribulação, em contenda, esteja visitando, ó Senhor, para que haja paz nessa casa. Senhor, o seu filho, ó Pai, que o qual a sua mãe chora, o Senhor venha visitar aonde ele estiver, seja no lugar, ó Pai, de drogas, seja no lugar, Senhor, abandonado. Senhor, venha estar, ó Pai, tocando no coração de cada um, Pai querido. E assim, Senhor, estaremos glorificando o seu nome e testificando ainda mais, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, vem fazendo pela sua graça, pelo seu amor tremendo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Desde já agradeço, Senhor, pelo momento, ó Pai, especial nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, ó Pai. Aleluia, aleluia. Bendito seja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Agora estamos no momento de anunciar os nossos cultos. Glória a Deus, que Deus tem preparado essas lives todos os dias na presença do Senhor e tem buscado vidas, tem alcançado vidas. Glória a Deus. Temos cultos aqui presenciais às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 10 horas, que é o culto das irmãs, e no domingo, culto às 10 horas da manhã e às 18h30, são os cultos de domingo. 8h30 da manhã, no domingo, nós temos a escola de música, né, onde os irmãos ensinam pela manhã os instrumentos de sopro e à noite, após o culto das 18h30, é ensinado os instrumentos de corda. Tem culto também aqui todos os dias às 20 horas online. Esses cultos são somente online, todos os dias às 20 horas, com exceção do domingo, que é às 18h30, que é presencial e também é transmitido online. Então, culto não falta. Vocês que assistem aí na live, compartilha esses cultos, compartilha o link com seus amigos, fala, né, desse canal, para que os irmãos venham se inscrever neste canal e que possa ouvir a palavra do Senhor, que possa assistir esses cultos. Eu creio que Deus vai falar tremendamente na vida de cada um e Deus transforma as nossas vidas através de uma palavra, através de um louvor, ou até mesmo às vezes através de um testemunho da irmandade, porque às vezes a gente testemunha e acha que não está cabendo para ninguém, mas está sim. Além de Deus edificar nossas vidas, porque nos faz bem testemunhar o amor de Deus, Deus nos alegra o nosso coração. Ainda muitas vezes tem um irmão que está necessitado de ouvir uma palavra, ouvir um testemunho, né, uma obra viva, né, que Deus tem feito nos nossos corações. Então,
compartilhem essas lives. Você que entrou aí na live agora, já compartilha, já deixa seu like aí, para que essa live ela possa subir ali e mais irmãos possam alcançar. A mesa do amor, que cada um possa trazer um alimento não perecível e para compartilhar ali com a nossa mesa do amor. Essa obra tem alcançado também muitas famílias necessitadas, famílias que são cristãos e famílias que não são cristãos, e muitas famílias que são alcançadas por esta parte material, muitas vezes também, todas as vezes, o irmão que vai ali fazer essa obra, ele sempre leva uma palavra, um alimento espiritual. Então, eu creio que Deus transforma também essas vidas aí nesta obra, que cada um possa colocar ali próximo da sua bolsa, próximo ali da sua chave do carro, um quilo de alimento não perecível, não vai faltar na mesa, né, do irmão, porque Deus ele supre as nossas necessidades. Então, irmãos, façam essa doação, porque Deus se agrada. Você também vai ficar bem com isso, porque tudo que a gente faz para a obra do Senhor, tudo que a gente faz em prol do nosso próximo, Deus age no nosso coração também. Então, eu peço encarecidamente que a Irmandade faça essa obra, faça essa doação de alimento. Temos a nossa rádio CCA Cristã, que está na 101.3 FM, chama Sara Brasil, das 6 horas da manhã até as 8 horas. Tem um programa de rádio, ali tem palavra, ali tem louvor, também logo de manhã já é um alimento para os nossos corações. Às vezes a gente acorda meio atribulado, então coloca ali, sintoniza ali na rádio 101.3 e vai ouvir um pouquinho Deus falar no teu coração. Tem mais alguma coisa, Kátia? Acho que é só isso, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É só isso. Já foram todos os anúncios, glória a Deus. E agora nós estamos no momento de testemunhar uma obra da parte do Senhor. Aquele que tiver uma obra alcançada das mãos do Senhor, venha agradecer a Deus, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto primeiramente na presença de Deus, segundo a Irmandade. Me levanto para agradecer pelas obras que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Levanto para agradecer onde Deus esteve conosco, aonde Ele viu tamanha aflição nossa. Veio com a preparação do casamento da minha filha. Glória a Deus. Onde Ele preparou tudo saiu muito bem, muito bonito. E pela honra e pela glória, aleluia, eu estou podendo ver a minha família reunida dentro da graça de Deus. Por outras maravilhas também que Deus tem feito, mas hoje eu me levanto somente para agradecer por essa bênção que Deus fez, né, na minha vida. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Mais alguém? Glória a Deus, aleluia. Todos em paz? Não tem.
Elas querem que eu conte uma obra. Não, mas ainda não está completa a minha obra, não posso contar ainda. Tudo tem seu tempo, Deus está fazendo, está trabalhando, mas a gente tem que esperar Deus completar a obra para a gente poder glorificar. Mas eu já quero exaltar o nome do Senhor, porque Deus tem cuidado em tudo, na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem colocado paz no meu lar, na minha família, na vida da minha parentela. Deus está cuidando de tudo e Deus tem feito muita obra. Eu já contei, sim, algumas obras aqui, de famílias minha que não se falavam, era pai com filho que não se falava, era irmão com a irmã, também não se falava, e era uma confusão, uma desavença dentro de casa, e através das nossas orações, através desse instrumento que Deus nos deixou de orar, de buscar ao Senhor, Deus colocou tudo no lugar, tudo que estava fora, tudo que estava bagunçado, Deus colocou no lugar. Eu estou sempre agradecendo a Deus por isso, porque Deus não abandona os seus, Ele não desampara, Deus cuida, é no tempo certo. Esses dias uma irmã me chamou ali na live, falando comigo que através da live ela voltou para a presença do Senhor, que ela estava afastada durante muitos anos, e aí ela me disse que ela orava, mas Deus não respondia a oração dela, e ela disse que ela estava buscando o Senhor, mas ela não estava entendendo o que estava acontecendo, por que Deus não respondia. E eu pedi para ela que ela tivesse paciência, que há momento para todas as coisas, que Deus tem o momento dele de trabalhar nas nossas vidas. Deus, ele nos capacita primeiro, para depois ele nos dar a bênção que nós precisamos, e que Deus estava ouvindo sim a oração dela, que não era para ela ficar entristecida. E ainda eu falei para ela, e vou contar aqui para as irmãs, que teve um dia que eu estava muito entristecida e angustiada, e eu estava orando a Deus e pedindo para que Deus falasse comigo. E eu liguei o rádio e comecei a ouvir uma pregação ali naquele rádio. E aí o irmão, eu liguei bem na hora da palavra, e o irmão falou assim, na palavra, a palavra que Deus me deu hoje não tem escrita. Ela está entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é o período que Deus ficou calado por 400 anos com aquele povo de Israel. Irmã, se você está esperando uma resposta de Deus, Deus falava assim para mim. Se você orou e Deus não está te respondendo, se você está esperando uma resposta de Deus, hoje Deus veio falar com você. Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus ficou calado porque Ele precisava desse tempo para trabalhar na sua vida, para te preparar, para começar a agir na tua vida. Deus tem o tempo certo, Ele sabe o momento de você receber a bênção. E a partir de hoje, Deus vem falar com você que Ele não está mais calado com você, e que Ele vai entrar com providência naquilo que você necessita. E Deus entrou, naquela semana Deus entrou com providência na minha vida, e Deus cuidou de tudo, Deus supriu as minhas necessidades. Então, se tem alguém aí na live, ou aqui mesmo, né, na igreja, que acha que Deus não está ouvindo a tua oração, por mais simples que ela seja, ou por sem força que você esteja, não acredita, não acredita que aquilo que o inimigo está falando nos seus ouvidos, que Deus não está ouvindo a tua oração. Deus ouve sim a tua oração, Ele tem o momento certo. Há tempo para tudo, e Deus tem o propósito dele nas nossas vidas, nada é em vão. Continua, persevera, continue orando, continue crendo e confiando no Senhor. Deus vai entrar com providência na tua vida, mas aguarda no Senhor com confiança.
Então é isso que Deus colocou no meu coração para falar e para testemunhar essa obra que Deus fez na minha vida. Agora a irmã Mônica também tem algo para falar ali da live, né? Pode vir, irmã Mônica. Um testemunho, provavelmente, que Deus deixou. O nome de Deus seja louvado. Amém. Vou compartilhar com todas e com todos. A nossa irmã Simone Cati, aqui na live, ela testemunha que ela agradece a Deus porque o filho dela testou negativo no Glória a Covid. Deus. E ela diz assim: Deus é maravilhoso e eu exalto o nome santo do Senhor. Então aqui nós estamos compartilhando a bênção que a nossa irmã recebeu e agradece a Deus. Deus seja louvado. Amém. Se os irmãos também tiverem testemunho aí na live, podem continuar mandando. Sempre que possível, nós vamos apresentar aqui, porque o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado. Todos em paz. Glória a Deus. Por essa parte, Deus seja louvado. Agora vamos para o momento da palavra. Eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Nós vamos louvar um hino e Deus, eu creio que já vai trabalhando nos nossos corações para que o nosso coração esteja aberto para receber essa palavra da parte do Senhor. Eu creio que Deus ainda vai falar mais um pouco e nós vamos sair desta live, deste culto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É o 378? 378. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus.
Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, bendito seja Deus, aleluia. Aleluia. Vou fazer uma pequena oração para que Deus venha abençoar, para que Deus venha ungir os meus lábios nesta manhã. Senhor, Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus esta manhã, Senhor meu Pai. Sim, Senhor meu Pai, envia a Tua palavra, revela a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, usa-me como instrumento na Tua obra, Senhor, como um canal de bênção, Senhor meu Pai. Senhor, que eu venha diminuir, Pai, que eu seja pequenina na Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha crescer em mim, Pai querido, Pai amado, que cada palavra, Senhor, que venha sair da minha boca, seja, Senhor, meu Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, meu Deus, usa-me por misericórdia, Senhor, não por merecimento, Senhor, mas por misericórdia, Pai. Abençoa cada irmão que vai ouvir esta palavra. Ajuda, Senhor, os Teus servos a compreender a Tua palavra. Dê entendimento, dê sabedoria espiritual, dê discernimento, Senhor, meu Pai. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. A palavra que Deus me deu está em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos se coloquem de pé, vocês que estão aí em casa, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra com a graça do Senhor Jesus. Ansiosa solicitude pela vida. É o título daqui da minha Bíblia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Deus faz essa pergunta, né? Glória a Deus. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo,
que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Somente até aqui. Amém. Podeis se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui Deus quer nos falar nesta manhã sobre a ansiedade. Mas no primeiro versículo, Deus já quer exaltar o amor dele pelas nossas vidas. Porque ele diz aqui: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Deus quer exaltar, é a vida que ele nos deu. Deus nos deu essa vida, Deus nos criou, Ele deu a vida dele pelas nossas vidas. Então Deus quer dizer agora, nesta manhã, já para nós, que Deus ama a nossa vida. E que Deus quer que nós nos preocupemos com as nossas vidas e não nos inquieteis por coisa alguma. Deus pede nesta manhã para que nós venhamos descansar os nossos corações no Senhor. Em todo o tempo nós corremos, a nossa vida é de muita correria, cada um aqui sabe, trabalha fora, cuida das suas casas, tem toda a preocupação que nós temos com os nossos filhos, com a nossa casa, com os esposos, e ainda muitas vezes nós ainda arrumamos mais preocupações para as nossas vidas. E Deus está falando, por que você se inquieta nesta manhã? Por que você está ansioso? Se eu visto, aqui Deus está falando que ele veste, que ele supre as necessidades dos pássaros, que nenhum pássaro fica sem comer. O pássaro não tem essa capacidade de granjear igual nós, de trabalhar, de buscar, né, o nosso sustento, porque não é o que Deus está falando, para a gente ficar lá tranquilo, sem buscar o seu sustento. Não, Deus quer que nós busquemos aquilo que nós necessitamos. Porém, nós busquemos e descansemos no Senhor, porque Deus supre a nossa necessidade. Então, Deus coloca aqui as aves como um exemplo, porque as aves não semeiam, elas não colhem e nem elas ajuntam em celeiro, elas não armazenam nada. A ave não armazena, ela vai em busca do seu alimento todos os dias. Todos os dias, e Deus tem suprido essa necessidade das aves. Deus veste os lírios do campo. Esses lírios que falam aqui, eles têm a durabilidade só de um dia. E depois eles já morrem. E aí eles são jogados nessa fornalha para se queimarem, né? Então Deus está falando, se eu visto maravilhosamente, belamente, esses lírios, essas flores lindas, quantas vezes você não olha num jardim e você vê aquelas flores belas que você fala, que perfeição, que perfeição. Eu fico encantada, eu olho e falo, Senhor, que perfeição que o Senhor faz as plantas, que perfeição que o Senhor faz os animais. Eu olho também ali aquelas listas dos animais, as onças, eu falo, aquelas cores maravilhosas. E eu fico olhando e falo, que criação de Deus. Então, se Deus tem todo esse cuidado com as plantas, com os animais, quem dirá conosco? Quem dirá conosco? Então Deus está falando nesta manhã para que nós não tenhamos aflições nas coisas aqui da terra. Deus está querendo que nós nos preocupemos com a nossa vida espiritual. Deus quer que nós cuidemos desta parte. Porque a ansiedade, irmãos, hoje em dia tem causado muito problema na vida das pessoas. Tem levado as pessoas à depressão, tem levado as pessoas ao suicídio, e começa assim, nessa ansiedade pequenininha, esse desespero para fazer as coisas, esse imediatismo, como diz o irmão Rodrigo, que nós queremos tudo imediato, tudo no nosso tempo, porém nós não estamos preparados para tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Então Deus precisa nos capacitar, Ele precisa preparar o nosso coração. Então nesta manhã Deus vem falar para nós, aquieta o teu coração,
por que estáis ansiosos? Não fiquem ansiosos por coisa alguma. E aí Deus fala também aqui sobre que nem Salomão se vestiu como aquela planta, como os lírios. E então imagina o que Deus tem para nos dar. Então Deus está falando que Ele vai suprir aquilo que nós precisamos de comer, de beber e de nos vestir. Deus tem mais coisas para nos dar, mas muitas vezes a pessoa usa esse versículo para falar sobre as coisas de prosperidade, de bens materiais, de riquezas. Porém, Deus quer falar da nossa necessidade hoje, daquilo que nós temos necessidade. Deus cuida. Se você não tem um sapato para colocar no pé, se você não, às vezes não tem uma veste, não reclame, irmãos, não reclama. Busca do Senhor, vai fazer a tua parte, trabalha. Se o seu salário não está dando para comprar essas coisas, aguarda no Senhor. Eu, há um tempo atrás, eu reclamava um pouco, ai Senhor, como eu estou todo dia na igreja praticamente, eu e algumas irmãs aqui, às vezes nos falta sapato, às vezes nos falta uma roupa, e aí mas às vezes a gente não quer repetir a roupa todo dia, tal, e a gente fica até às vezes reclamando, né, com o Senhor, oh meu Deus, o que eu vou vestir? E aí Deus falou no meu coração, filha, enquanto você estiver reclamando, você não vai receber, porque a reclamação não agrada a mim, filha. Espera no Senhor, não fique ansiosa, Deus vai cuidar daquilo que você necessita. E aí, Deus enviou uma irmã na minha vida, e essa irmã, ela me deu um sapato, Essa irmã, ela me deu um sapato, só que o sapato não serviu. Aí ela levou para trocar e falou, assim que eu trocar eu te dou. Eu falei assim, nossa, sabe assim quando você pede as coisas para Deus e depois você fica até surpresa e fala assim, nossa, eu estou ganhando um sapato, que bênção, fiquei muito feliz, né? E aí a irmã trouxe 2 sapatos e falou para mim, vê qual que serve para você. Experimenta, se você gostar, aquele que te servir, você fica. Mas também, se servirem os 2, você fica com os 2. E eu falei, glória a Deus, aleluia. E aí eu coloquei no pé, parecia que foi feito para mim, o sapato. Aí eu falei, nossa, por falta de um eu tenho 2. E os sapatos foram multiplicando na minha casa. Glória a Deus, que agora está faltando armário para colocar meus sapatos. Glória a Deus. Deus abriu a porta desses primeiros para outros, né? E assim Deus foi preparando e Deus foi suprindo a minha necessidade. Mas eu parei de reclamar, porque Deus não se agrada da reclamação. Então, depois Deus fala aqui, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Então, os lírios do campo, eles estão ali, eles estão belos, porém, eles não têm aquilo que Deus nos deu, essa capacidade de colher, de ir atrás em busca daquilo que nós necessitamos. Então, se Deus faz isso com todas essas criações dele, por que não faria por nós que Ele deu a vida por nós? Deus deu a vida dele pelas nossas vidas, Ele ama as nossas vidas, e Deus está te falando nesta manhã, eu te amo, minha filha, aguarda, não seja ansioso, não seja inquieto, aguarda em mim, não pense que a tua oração não tem efeito, a tua oração sim tem efeito, porém Deus, como eu já falei hoje aqui pela manhã, Deus tem o momento certo dele para agir na vida da Irmandade, na minha vida e na tua vida. Deus tem o momento certo, e no momento certo você vai colher aquilo que você está plantando. Então, ore, busque do Senhor, tenha intimidade com o Senhor, se aproxima de Deus, Ele quer essa aproximação de você com Ele. Teve um dia desse mês ainda, eu creio, que eu cheguei aqui na igreja,
irmãs, decidida a parar, decidida a não vir mais para a igreja, eu estava decidida que eu não queria mais buscar o Senhor, eu estava angustiada, entristecida, meu coração estava dilacerado. Por quê? Porque eu deixei a ansiedade entrar no meu coração, e aquela voz entrava no meu coração: não, está acabado para você, isso não dá, não dá para você continuar, para. E fica na tua casa quietinho, lá ninguém vai te encher, ninguém vai te incomodar, fica lá na tua casa, não vem para a igreja. E eu decidida que eu não queria vir, que eu ia ficar afastada da igreja um tempo, e porque eu estava muito angustiada e eu não conseguia nem fazer a obra direito, que eu amo fazer a obra, eu não conseguia. E aí eu cheguei ali e Deus foi falando comigo, e Deus... Mesmo assim, eu não queria vir, mas eu falei, eu vou, porque eu tenho meu compromisso com Deus e eu preciso ir. E aí eu vim destruída, eu cheguei ali na porta, fiquei ali na porta, ainda fiquei ali na portaria, atendendo a Irmandade. E na hora da palavra, Deus foi falando comigo, Deus foi tirando aquela angústia, aquela ansiedade do meu coração, e Deus foi preparando o meu coração para receber aquela palavra através dos louvores. Deus falou grandemente no meu coração naquele dia, e daqui eu saí transformada, daqui eu saí leve, daqui eu saí aliviada, e Deus tirou toda aquela angústia do meu coração. Irmãos, irmãs, se vocês estiverem angustiados por alguma situação, busca o Senhor, não deixa de ir para a presença do Senhor, não fica inquieto, não fica ansioso, busca o Senhor, porque Deus vai tirando essa ansiedade, Deus vai tirando essa tristeza do seu coração, Deus vai trabalhando no seu coração. O que Deus quer que nós... Deus fala aqui que toda essa ansiedade, toda essa busca pelas coisas materiais, todo esse desespero, essa correria que nós, irmãos, às vezes temos, isso é para os ímpios. Deus está pedindo para que nós deixemos para os ímpios, para aquele que não conhece Deus. Porque se nós temos Deus nas nossas vidas, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos crer que Deus, Ele nos ama e Ele faz. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono da nossa vida, Ele é dono dos nossos caminhos, Deus é o dono dos nossos passos, Deus, Ele é o nosso guia, é a nossa direção. Então creia que o Senhor vai fazer na tua vida, mas é o momento certo, não seja ansioso. Eu ainda quero ler aqui que Deus fala, na passagem de Marta e Maria, quando Marta ficou ali desesperada, correndo para cá e para lá, aquele desespero. A intenção dela era boa, era de receber Jesus, ela estava ansiosa para receber Jesus. E Deus falou ali com Marta por que ela estava inquieta. Então aqui Deus fala no versículo 41 de Lucas, capítulo 10, versículo 11, não precisa abrir, é só para ouvir. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Deus fala aqui com a Marta. Por que ela estava inquieta? Por que ela estava preocupada? Se aquilo que ela precisava estava ali com Ele. Ele estava ali com ela, a presença dele ali, ela precisava da presença dele e da palavra. E a Maria não, a Maria sentou ali para ouvir o Senhor, para saber, aprender aquilo que Deus tinha que falar com ela. E então ela estava ali tranquila, o coração aquieto, o coração feliz, alegre em receber Jesus. E ali a Marta não. Com certeza a Marta já não estava nem percebendo as coisas que estavam acontecendo ao redor dela. Às vezes Deus estava até falando ali já, e a Marta estava ali, atribulada, correndo para cá e para lá, e não estava ouvindo aquilo que Deus estava falando no coração dela e de Maria. Então, irmãos, muitas vezes nós nos inquietamos
e nós não ouvimos aquilo que Deus está falando conosco. Muitas vezes Deus já falou, Deus já te deu a resposta daquilo que você está buscando, porém, pela sua inquietação, pela sua preocupação, porque você faz maior a sua preocupação, você faz maior a sua inquietação do que aquilo que você tem, que é Deus na sua vida. Deus está com você, Deus, Ele é a tua vida, Ele é teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Então, irmãs, em nome de Jesus, pare um pouco, pare aquilo que você está fazendo, aquilo que você está aflito, que você está ansioso, aguarda no Senhor. Deus, Ele tem aquilo que você necessita, aliás, Deus tem tudo o que você necessita, porém nem tudo Deus vai te dar, porque Ele precisa te preparar. Tem coisas que nós não vamos alcançar aqui nesta terra, porque aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem. Então Deus, Ele quer nos abençoar, porém, se você não estiver preparado, Deus não vai te dar aquilo que você vai perder em pouco tempo. Então aguarda no Senhor, ore, busque o Senhor. Deus termina esse versículo falando assim, esse capítulo, falando assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer que nós busquemos? A paz. Deus quer que nós busquemos a sabedoria. Deus quer que nós busquemos a luz do Senhor nas nossas vidas. Deus quer que nós busquemos a presença do Senhor nas nossas vidas. Busque tudo isso de Deus. Você vai alcançar. Espere no Senhor. Quando você estiver ansioso, ore, ajoelha, coloca-se na presença do Senhor, fala com o Senhor a sua ansiedade, fale da maneira com que você sente. Se você nem conseguir falar, chore na presença do Senhor, porque as lágrimas, elas são bem recebidas por Deus. Então chore, busque, mas não fique angustiada, não alimente palavras negativas, não alimente aquilo que o inimigo tem falado no teu ouvido, não alimenta aquilo que uma pessoa que está próxima de você vem falar para te desencorajar, não alimenta aquilo que muitas vezes você mesma coloca no seu coração, porque Deus fala que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, irmãos, não fique alimentando essas palavras negativas, não fique inquieto, porque Deus está falando aqui, para nós ouvirmos, para nós colocarmos no nosso coração e viver essa palavra, A ansiedade, ela não é boa para ninguém, a ansiedade, ela é destruidora nas nossas vidas, ela nos desanima, ela nos desencoraja, ela vai nos minando as nossas forças e tirando aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida, a nossa alegria de viver. Então você determina para a sua vida nesta manhã que você quer ser feliz, que você vai ser feliz, que você vai aguardar no Senhor, que você vai esperar no Senhor, que você vai buscar primeiro o reino de Deus, aquilo que Deus quer te dar um dom, Deus quer te dar a sabedoria, Deus quer te dar o entendimento, o discernimento, Deus quer te dar tantas coisas boas, Deus quer te dar a sua salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Deus quer salvar a tua vida, Deus quer que você more com Ele na glória do Senhor. Então, fiquem quietos, fiquem tranquilos, deixa a tua preocupação menor do que aquilo que Deus é para você na sua vida, deixa a sua angústia, deixa tudo aquilo que não te faz bem de lado e vai buscar o Senhor, vá orar, vá se ajoelhar, vá buscar uma palavra do Senhor, lê a Bíblia, porque muitas vezes também você fica só ouvindo aquilo que Deus está falando, que é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor,
mas às vezes você precisa ler, você precisa abrir a tua Bíblia e ler, porque Deus fala diferente na vida de cada um, porque Deus sabe o seu coração, Deus sabe aquilo que você necessita. Então, se você lê a Bíblia, se você busca do Senhor a palavra que você está precisando, Deus ele vai revelando coisas maravilhosas na sua vida conforme você vai lendo. Deus vai buscando memórias, coisas que você já passou e que Deus te livrou, coisas que você precisou e Deus supriu na sua vida, porque quando você está angustiado, nem aquilo de bom que Deus fez na sua vida, nem aquele que é o fôlego de vida que Deus te deu na manhã, que Deus te deu porque você não acordou sozinho, Deus que te deu esse fôlego de vida, você não lembra disso. Então, quando você busca o Senhor de verdade, aqui, nesta Bíblia, neste livro aqui, que tem a palavra do Senhor, Deus vai falar no teu coração, Deus vai abrir o seu entendimento, Deus vai revelar aquilo que você tem necessitado. Não precisa de uma pessoa para revelar, Deus revela através da palavra, da oração. Às vezes você está orando, e daí você já levanta rapidamente do seu lugar. Não, você ora e depois você escuta aquilo que Deus tem para te falar. E Deus vai revelar coisas maravilhosas, coisas ocultas, coisas grandes que tem na sua vida para você ainda alcançar. Então, é o que Deus colocou no meu coração nesta manhã, para que você não se inquiete, para que você não fique ansioso. Faça Deus maior do que aquilo que você tem de preocupação. E esta é a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos agradecer a Deus e depois vamos fazer um momento de ofertas. Aleluia, irmã Mônica, você agradece a Deus para nós? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ajoelhemos todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus glorioso, bendito Tu és, Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai que se encontra no reino do céu. Nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por mais este dia, Senhor, que na Tua presença Tu nos colocaste. Senhor, nesta manhã nós queremos Te agradecer pelos cantares dos hinos, Senhor, ao qual nós oferecemos a Ti, Senhor, com todo o nosso fôlego, Senhor, com todo o nosso coração. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por todos que estão na live, Senhor. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Guia cada um deles, Senhor. Oferece, Senhor, eles todos os dias estão ali Te glorificando, Senhor, oferecendo a Ti, Senhor, com vontade, com alegria, as causas deles, Senhor. Vai ao encontro, Senhor. Recebe, Senhor, na palma das Tuas mãos, Senhor. Senhor, também queremos Te agradecer por todos que ali, Senhor, e aqui também agradeceram, Senhor, e contaram os testemunhos que serve, Senhor, de alimento para nós e de força para nós também poder acreditar, confiar, Senhor, e seguir com a fé, cada dia multiplicando de pouquinho em pouquinho, de ouvido a ouvido. Nós vamos ouvindo, Senhor, e nós pedimos que também aumente a nossa fé, para que nós também tenhamos sempre, Senhor, um testemunho, Senhor, para contar e engrandecer, Senhor, alcançar a fé de alguém em qualquer lugar que esteja, ó Deus querido. Nesta manhã nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem enviado a Tua palavra, que tão maravilhosa é, Senhor, colocando em nós, Senhor, entendimento para que a gente deixe de lado o nosso desespero, a nossa aflição, e que nós possamos confiar cada dia mais em Ti, que nesta manhã nós possamos, Senhor, trocar essa ansiedade pela fé, a fé em Ti, que tudo pode, que tudo tem. Tu disse na Tua palavra para nós e afirmou que nós
sabemos que tudo tu pode, tudo tu tens, Senhor, assim como as aves, Senhor, que não planta, que não tem condições de colher, Senhor, mas sempre estão ali com o seu alimento, ó Deus querido, porque tu prepara todas as coisas. Senhor, nós cremos, Senhor, e nós também pedimos que dê a nós força para nos esforçarmos, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, para que a gente possa ter entendimento, Senhor, entendimento de Ti, entendimento do céu, porque com certeza quando Tu abre a nossa mente e dá o discernimento, a gente caminha melhor. Senhor, aos nossos corações, coloca a Tua paz, deixa ela conosco, Senhor, porque Tua paz é boa, é maravilhosa, Deus querido. Assim queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Eu vou separar um hino, Deus colocou no meu coração. Vamos ver se tem, né? Ali na... o 70 tem. Não? Pois é. Então vamos o 69 então, mas primeiro aguarda um pouco que nós vamos fazer as ofertas, tá bom? Glória a Deus. Então estamos no momento das ofertas. Se cada irmandade que sentir no coração, sentir de doar para esta obra, a irmã Cátia ali está com a maquininha de cartão, se precisar. Aqueles que estão aí na live também, se quiserem doar, tem aí a chave do Pix, que na descrição aí da live, que é alfaville@ccacristã.org.br. Podeis também doar, se sentir no coração. Nós estamos com esta obra ali no bairro do Limão, que é grande, que necessita dos nossos esforços, necessita da nossa contribuição. Todos já sabem ali, né, essa igreja do bairro do Limão que está fechada, precisa ser reformada e vai custar um valor não tão baixo. Depois, conforme vai passando os orçamentos, o irmão Rodrigo vai deixar todos a par destes orçamentos, todos serão informados sobre esses valores, mas eu creio que Deus vai entrar com providência nessa obra e nós vamos conseguir o mais rápido possível reabrir esta casa de oração que é ali no bairro do Limão e que atende toda a irmandade ali da Zona Norte, né, o bairro do Limão. E eu creio que tem bastante irmãos que vêm aqui, né, lá da Zona Norte, porque a igreja está fechada. Então, eu creio que Deus vai fazer uma obra aí e Deus vai preparar, então, que a nossa irmandade possa nos ajudar nesta contribuição. Todos em paz. Vamos agradecer, então, a Deus e apresentar todas essas ofertas. Senhor, Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Deus querido, nós apresentamos, Pai, toda essa irmandade, Senhor, meu Pai, que estão nos assistindo e que, Senhor, meu Pai, com o seu coração, com a sua alegria, Pai, tem ofertado na Tua casa, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente essas irmãs, esses irmãos que estão aí na live, que sentiram no coração de ofertar, Senhor, aqueles que querem ofertar, porque muitas vezes, Pai querido, Pai amado, nós queremos, mas não temos condição, Senhor. Pai,
maior é a nossa oferta estar na Tua presença, é confiar no Senhor, Pai, é crer que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece, Pai. Deus querido, Pai amado, receba, Senhor, em nome de Jesus essas ofertas. O Senhor não precisa, Senhor, meu Pai, de dinheiro, mas a Tua obra necessita, Senhor, meu Pai. Estas casas de orações precisam ser abertas, Senhor, meu Pai, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, meu Pai, para que a Tua palavra seja propagada de maneira genuína e verdadeira, Senhor. Pai, abençoa, Deus, prospera nessas vidas, Senhor, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Podem vir, a irmã Kátia vai recolher? Amém. Então vamos louvar ao Senhor com o hino 69. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Estás na senda divina, brilha mais e mais, faz tua aula celestial, brilha mais e mais, brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Aleluia. Desejas bênção receber, brilha mais e mais. Desejas sempre o mal vencer, brilha mais e aleluia. Brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Almejas tu no céu entrar, brilha mais e mais. Jesus irá te coroar, brilha mais e mais. Brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor fala conosco neste hino. Desejas bênção receber? Brilha mais e mais. Deseja sempre o mal vencer? Brilha mais e mais. Deus quer que nós tenhamos o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Receba em nome do Senhor Jesus o brilho do Espírito Santo nas suas vidas.
Se cada pessoa que chegar próximo de você possa dizer: nossa, que brilho que você está, que diferença que está no seu rosto. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Receba a paz do Senhor no seu coração. Receba o brilho do Espírito Santo no seu coração. Que Deus venha ungir as suas bocas nessa manhã, para que palavras de edificação saiam das suas bocas, para que pensamentos positivos tomem conta da tua mente, para que palavras positivas entrem no seu coração, para que a alegria de Deus entre no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Receba a irmandade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora vamos apresentar todos esses pedidos de oração aqui. É isso, né, Kátia? Agora é a oração final, né? Vamos apresentar esses nomes de todos aqueles que pediram oração na live. Nós vamos orar agora no final do culto, clamar ao Senhor por essas vidas. Maria, Luzia, Felipe, Ana, Sadraque, Lúcia, Simone, Claudimare, Jane, Roseli, Tereza, Cleide Aparecida, Mariana, Eliana, Marielze, Rose, Judinália, Maurício, Márcia, Ana Regina, Andréa, Sebastiana, Acenira, Heitor, Maurizan, Martinha, Milena, Cirlei, Ana, Luciana, Maria Helena, Marina, Nilza, Gost, Ana Paula, Igor, Eduardo, Tereza Godoy, Maria, Mário, Cristina, Vanessa e Rose. Aqui, esse nome Gost, provavelmente é um nome que a pessoa colocou lá, é um nome fantasia. Irmãos, quando vocês colocarem, por favor, coloquem os seus nomes. As pessoas que estão pedindo oração, faça o pedido de oração e coloca lá o seu nome na frente, para que nós possamos colocar o nome certo aqui, porque às vezes é o nome de uma empresa, igual a irmã Simone Kate, ela colocava o nome, acho que da empresa dela, e agora ela colocou o nome dela, Simone Kate. Então, que vocês possam fazer isso aí na live, para que a gente não leia, às vezes tem algum nome aqui, né, diferente, e aí a gente, às vezes é abreviatura, tem um aqui que é 2 letrinhas só, que eu não me lembro agora o que é, mas é 2 letrinhas, com certeza não é o nome da pessoa que está pedindo a oração. E então a gente pede, por favor, coloquem seus nomes aí, não esqueçam de colocar os nomes de quem está pedindo, e se é para você, coloque o seu nome. Se é para outra pessoa da família, coloque o nome da pessoa que está pedindo a oração. Primeiro nome, pode colocar o primeiro nome, não precisa pôr sobrenome. Deus, Ele conhece todos, Deus conhece todos os corações, todas as necessidades, e mais uma vez Deus já falou na palavra hoje: eu vou suprir a tua necessidade. Aquilo que você necessita, aquilo que é o suficiente para a tua vida, eu vou suprir. Aguarda, ora, não fique inquieto. Mais uma vez Deus pede para falar: não fique ansioso, aguarda em mim. Eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono da tua alma, do teu espírito, então aguarda em mim. Eu vou suprir a sua necessidade. Não fique ansioso e nem inquieto. Aguarda, confia no Senhor. Deus tem muito para fazer na sua vida, Ele tem muito para te dar, mas confia no Senhor. Então vamos orar. Eu vou dar a saudação final, né? Deus vai nos dar a saudação final e depois nós oremos por todos esses pedidos de oração. O Pai Nosso, esqueci. Não, mas a irmã Kátia lembra, aqui é assim, se um esquece, o outro lembra, não passa despercebido não. Vamos orar, oremos todos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o conselho da tua palavra estejam com todos e todos possam dizer amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o teu nome.